Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Deixe as suas emoções positivas exercer influência na sua trajetória, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos compartilhar uma mistura de informações sobre o universo das histórias contadas nas páginas dos livros e, claro, falar sobre leitura. Porque você, quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. E para ampliar nosso universo de leituras, para a entrevista desta semana, nossa convidada é Patrícia Debs. Patrícia é médica, professora do curso de medicina da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, escritora e apaixonada pela literatura. Nem que se eu tivesse 200 anos, uma expectativa de vida de 200 anos, eu ia conseguir ler tudo e escrever tudo que eu tenho vontade. Então, assim, é fascinante, é um mundo fascinante da leitura e é um mundo fascinante da escrita. Eu nem sei te dizer o que eu gosto mais de fazer. Mas é isso, né? Então, assim, invistam, porque quem tem um livro nunca está sozinho, né? E, de fato, você não sente solidão se você tem um bom livro ali como companheiro. É seguindo juntos com as palavras de Patrícia Debs que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, para mantermos a conexão com esse adorável papo de leitura, é fundamental o contato contínuo com os livros. Para isso, precisamos exercitar algumas práticas diárias. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. A primeira dica é para melhorar o seu vocabulário a partir das suas leituras. Na minha opinião, ler muito é o melhor jeito de você melhorar o seu vocabulário, porque você está entrando em contato com várias palavras diversas e dentro de contextos. Então, por exemplo, se você pegar um dicionário para ler, nunca vai ter o mesmo efeito de você pegar um texto completo, coeso. O simples ato de ler textos diversos sobre temas diversos, com objetivos diversos, já vai te botar em contato com essas palavras. A segunda dica é anotar coisas que te chamam a atenção num livro que você está lendo e tentar analisar o porquê daquilo funcionar naquele livro. E a terceira dica também tem a ver com anotar coisas que te chamaram a atenção no livro, só que de um jeito mais micro, vamos dizer assim. Marcar frases em que você percebeu algum simbolismo
Ou algum jogo linguístico que o autor fez, alguma transição entre cenas que você achou muito boa, alguma metáfora específica que você achou que resumiu muito bem a situação do personagem, sem precisar de 1 milhão de explicações. E na nossa coluna Dica de Livros, vamos seguir juntos com literatura da melhor qualidade. Pode rodar a dica. O primeiro da Chimamanda que eu li foi o Americaná. Eu ganhei num Amigo Oculto. E a Chimamanda, ela é uma escritora nigeriana e ela, vocês devem conhecer, ela tá fazendo um super sucesso e etc. E todos os livros dela, as protagonistas são negras, as pessoas em volta da protagonista são negras e trata sempre de questão racial. E o que é mais legal é de uma perspectiva geralmente de África, da Nigéria, de outros países africanos, que é uma coisa que eu nunca tinha lido em livro nenhum. Então, o primeiro que eu li foi Americaná, que é incrível. Eu, assim, recomendo pra todo mundo sempre. O jeito que ela escreve, sabe? Você se sente na história. E nós, mulheres negras principalmente, eu me senti ali, sendo aquela protagonista. Porque as questões que ela passava era muito do que eu passei. Mesmo ela sendo nigeriana e eu brasileira, eram questões que muito em comum com o que a gente passa. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar experiências de leitura, literatura na veia. Pessoal, na coluna Apaixonados pela Leitura dessa edição, eu quero compartilhar com vocês a experiência, que nós tivemos de acompanhar a doutora Patrícia Debes. Ela é médica, professora do curso de medicina da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, e escritora, já tendo vários livros publicados. A doutora Patrícia foi compartilhar a sua experiência de escrita e de leitura com estudantes das escolas José de Caldas Britos, ligada à rede estadual de ensino, que fica localizada no bairro Araçá, em Linhares. Experiência muito bacana, uma troca de falas sobre leitura e sobre escrita com a participação dos alunos da escola. É uma alegria, enquanto escola, receber hoje a doutora Patrícia, além de médica, uma escritora, e ela visitando a nossa escola e falando um pouquinho da sua experiência com os nossos alunos. Isso contribui em muito com o nosso trabalho na escola. Nós temos um grande papel na instituição de ensino, que é desenvolver o gosto do aluno pela leitura. E quando nós recebemos pessoas assim, pessoas ilustres com trabalho, falando da sua paixão pela leitura, pela escrita, pela literatura, isso contribui muito para o nosso trabalho enquanto instituição. Então, nosso coração hoje se enche de gratidão a Deus por esse trabalho e por estarmos recebendo hoje na escola essas visitas tão ilustres, contribuindo ainda mais com o desenvolvimento da leitura, da escrita com os nossos estudantes. A doutora Patrícia esteve também na Escola Polivalente de Linhares 1, localizada no bairro Novo Horizonte, Linhares, e ligada também à rede estadual de ensino, onde ela teve a oportunidade de falar da sua experiência de escrita e de mostrar para os alunos daquela escola livros que ela publicou recentemente. Eu gosto muito quando os escritores capixabas vêm dar entrevista, vêm conversar com os nossos alunos, incentivam a leitura, porque quem está dentro de casa às vezes não faz tanto milagre. Então a gente precisa de uma palavrinha do outro, para os meninos terem mais incentivo para ler. Uma experiência muito bacana que faz com que a gente continue levando esse papo de leitura, da importância da leitura, da importância da escola, da importância da educação para os nossos estudantes da escola pública. É isso aí, pessoal. E que a gente continue compartilhando essas experiências e aproximando os nossos alunos das histórias contadas nas páginas dos livros. É seguindo juntos, através dos vários caminhos da literatura, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Nem que se eu tivesse 200 anos, uma expectativa de vida de 200 anos, eu ia conseguir ler tudo e escrever tudo que eu tenho vontade. Então, assim, é fascinante, é um mundo fascinante da leitura e é um mundo fascinante da escrita. Eu nem sei te dizer o que eu gosto mais de fazer. Mas é isso, Então, assim, invistam, porque quem tem um livro nunca está sozinho, E, de fato, você não sente solidão
se você tem um bom livro ali como companheiro. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Patrícia Debs. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim de Televisão aqui em Ares, a doutora Patrícia Debs. Doutora Patrícia é médica, professora do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e autora de vários livros, e tem um carinho muito especial pela medicina e pela leitura. Doutora Patrícia, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, professor Pereira. É uma honra estar aqui nesse programa que cumpre uma função cultural e social importantíssima para os capixabas. Ô Patrícia, eu vou iniciar com uma pergunta que normalmente eu faço para os nossos convidados. Como é que a literatura entrou na sua vida? Foi na família? Foi na escola? Lá, nos primeiros anos de estudo? Como é que foi? Ótima pergunta. Na verdade, eu já convivia com os autores, com os livros, desde muito nova. Minha mãe é professora de história, meu pai é professor de francês, e os dois funcionários públicos, e eles liam muito. E meu pai, ele comprava muitos livros nas bancas, né? Então, eu sou do município de Alegre, lá no sul do estado. Então, a nossa casa sempre teve muitos livros. Na banca do jornaleiro. Na banca do jornaleiro. Não sei se você lembra, aquelas coleções Abril, que tinha, né? Que aí, na verdade, eram coleções e coleções. E eles adoravam livros e compravam muitos livros porque liam também muito. Então, respondendo a sua pergunta, eu dormia num quarto em que também tinha estantes de livros. Todos os quartos da minha casa tinham estantes de livros. Então, no meu quarto, eu tinha lá a coleção de Jules Verne, que é o Júlio Verne, que a gente vai falar um pouquinho. Okay. A gente tinha na coleção Agatha Christie. Então, esses autores, né? O próprio Victor Hugo, eu lembro muito bem do Velho Mar, tinha lá na estante, e ele ficava de lá, né? Eu, antes de dormir, na hora que eu for, né, ao meu despertar, abri o olho, enfim, estava lá. Os autores estavam lá, né, para me inspirar. Então, é claro que essa convivência e essa proximidade dos livros, e na época livros físicos, né, e isso despertou bastante a minha curiosidade pela leitura. Então, isso foi, assim, uma coisa, um hábito natural, né? De estender o meu braço e ali estavam. O livro está próximo. O livro estava muito próximo. Eu acho que isso faz muita diferença. Você considera que é importante, por exemplo, existem estudos que mostram, né, que normalmente a criança, os primeiros contatos com os livros acontecem em casa e possivelmente na escola. Você considera que é importante a família ter livros em casa, para que a criança tenha esse acesso? No meu caso, Pereira, foi fundamental. Então, foi decisivo, né, a minha proximidade com a literatura. Claro que depois eu segui pelo caminho da medicina, mas a minha infância foi muito próxima da literatura. E esse contato, na verdade, isso abre, né, uma janela de oportunidades para a criança, para o adolescente, quando ele começa a ler. Então, é um mundo, né, fantástico, é um mundo que você começa a ser apresentada a novos lugares, a lugares que você talvez nunca foi nem vai, mas você traz para dentro do seu mundo. E você vai conviver com personagens diferentes e você aprende a respeitar. Você sabe, a importância, né, da literatura também é de você entender os problemas dos personagens como os problemas dos outros. Então, essas experiências passam a ser também suas experiências. E isso é extremamente importante para a formação do caráter. Eu acredito muito nisso. E você acaba testemunhando histórias, você vai concordar ou não, você vai discutir o comportamento de um personagem. Então, assim, além de todo o benefício de memória, de conhecimento, de aumentar seu vocabulário, a criatividade, a gente sabe que melhora a memória,
Patrícia, né? os dramas que nós vivenciamos com os personagens nas histórias dos livros acabam se confundindo com os dramas da vida real. Com né? certeza. Uma criança que se interessa pelo drama de um personagem, possivelmente vai ser um adulto mais humanizado, né? Que vai se preocupar com os problemas do outro na vida real. Você tem essa percepção pela sua experiência? Eu tenho essa percepção e eu concordo com você. Eu acredito que, por exemplo, até conceitos que nós desenvolvemos no século XX, como conceitos em direitos humanos, por exemplo, né? A literatura, ela forneceu muitos subsídios para que a sociedade refletisse sobre isso. Pega, por exemplo, aí Os Miseráveis de Victor Hugo, né? Quando você tem exposta ali situações injustas, né? Quando você tem ali pessoas vulneráveis, que hoje a gente entende como, né, os vulneráveis. Então, por exemplo, autores como Victor Hugo, ele traz problemas sociais, discute os problemas sociais de forma romanceada, mas você cria uma consciência, você cria ali nas pessoas uma consciência sobre o problema, e isso é muito importante para as discussões posteriores. Ô Patrícia, de que forma que o seu histórico de leitura contribuiu pela escolha do curso de medicina? A gente vai falar um pouquinho depois da sua atividade como professora, né? E aí falar dos livros, tá bom? De que forma que contribuiu? Então, eu acho que uma das vantagens da criança que lê e do adolescente é desenvolver a disciplina, né? Trazer os médicos que eu lia, né? O médico é um tipo de detetive, não é? Ele tem que fazer um diagnóstico, ele tem que investigar. Do curso de medicina. E o médico, ele precisa investigar porque ele precisa fazer um diagnóstico, então são vários aspectos que ele tem que observar. Então, a gente tem até uma série famosa aí, né, Dr. House, que é um médico detetive, mas assim, naquela época, eu sempre gostei muito como criança, até eu tive um gosto especial pela romance policial, a ciência de dedução. Você citou a Agatha Christie, né? Isso, né? A ciência de dedução, a ficção mais de aventura, que é Júlio Verne, né? Ele trata a ficção, e Júlio Verne é fantástico, a gente pode falar um pouquinho dele também, mas Júlio Verne para criança e adolescente é fantástico, porque ele traz um mundo fantástico. E veja bem, Júlio Verne é de 1829, 30, ele escreve, né, publica em 1860, e ele prevê submarino, ele prevê viagem à Lua, né, então ele prevê algumas descobertas e avanços tecnológicos para o século XX. Então, assim, você imagina um indivíduo na época lendo um livro de Júlio Verne em 1850, 60, que ele é contemporâneo de Victor Hugo, inclusive, mas dentro dessa aventura fantasiosa, ou aventura de ficção, em que ele traz essas previsões, né, que é fantástico. Então, eu acredito que Júlio Verne, ele inclusive, A Volta ao Mundo em 80 Dias, por exemplo, que é um livro fantástico, que foi o meu primeiro, né, a minha primeira experiência, ele me marcou. Os personagens, né, me marcaram. Então, toda essa disciplina voltada para essa questão da dedução, sim, foi um passo para a medicina. Porque inclusive, a gente aprende o momento de abstração e de concentração durante a leitura. Com certeza. Apesar de que muitas vezes você está nesse universo fantástico da literatura, né? Exatamente. Você desenvolve o seu poder de concentração, às vezes até em espaços adversos ali, barulhentos, né, em movimento. Tem gente que lê em trem, em ônibus, né, e não perde a concentração. É incrível, né? Eu, infelizmente, não sou dessas. Eu já li em pé muitas vezes. Olha que inveja. Dezenas de vezes. Tenho muita inveja. Então, assim, realmente, então, esse tipo de literatura que eu recomendo muito para adolescente, sabe? Primeiro porque adolescente gosta, né? Estão aí os filmes de Agatha Christie, né, que enchem as salas de cinema até hoje, e ela traz essa ciência de dedução, assim como é Sherlock Holmes também, que foi escrito por um médico, o Sir Conan Doyle, e que também trabalha com essa ciência de dedução, mas
como assim? Olha uma mancha, investiga aquilo, aquilo leva aquilo, né? Ah, se chegou assim assado... E que elabora também o raciocínio de quem está lendo, né? Então, assim, isso para mim foi decisivo e no momento, né, aquilo juntou com o meu desejo, né, que já foi despertando. Logo aos 14, 15 anos eu já sabia que queria estudar medicina e ser médica. Mas isso veio bem de acordo com a minha escolha. Foi Patrícia, no Brasil existem pesquisas na área de leitura que sinalizam que normalmente as pessoas, a população de forma geral, acha que o professor que gosta de ler é o professor da área de linguagem, né, de língua portuguesa, de literatura, de redação. E a gente faz um trabalho aqui, inclusive através do programa, de estimular profissionais de várias áreas da atividade de mercado, atividade humana, a falar das suas experiências de leitura. Por exemplo, toda a minha formação acadêmica e minha experiência como professor no ensino superior é na área de administração. Só que são décadas de contato com a literatura. A professora Patrícia Depes, do curso de medicina, tem influenciado seus alunos a ler? Como é que tem sido essa relação, né? Certamente, até porque eu gosto muito de biografia, eu ministro aulas de história da medicina, então eu conto histórias, então assim, não sou aquela fantástica contadora de histórias, né, que eu não sou uma pessoa muito divertida, mas eu conto a história da medicina de uma forma romanceada para o meu estudante e sempre cito essas conexões com a literatura, não tem como, né, então... na verdade, os estudantes são, sim, estimulados a fazer uso da literatura para ampliar os horizontes, inclusive para a gente ter aí experiências que possam engrandecer o próprio aprendizado. O curso de medicina é um curso maçante, que tem uma carga horária altíssima, né? E o estudante fica ali angustiado, agoniado com aquele número de páginas que precisa memorizar, aprender para fazer uma avaliação. Então, no primeiro momento que ele tem, o ideal é que ele recorra à literatura para que ele consiga ter um relaxamento e abstrair um pouco, né, daquela carga de matérias ali que eles precisam, mas mantendo a conexão. Eu sei. Mantendo a conexão, fazendo... continua o aprendizado, mas de uma forma bem leve e relaxada. Esse contato com a literatura pode tornar seus alunos futuros médicos mais humanizados. Definitivamente. Eu poderia afirmar isso? Claro. E muito. Né? A gente utiliza algumas técnicas, existem algumas técnicas para ensino, né? De processo de ensino-aprendizagem mesmo da medicina, que contam com artes visuais, literatura, interpretação de personagens, que é o roleplay. A gente faz isso nas nossas disciplinas também, inclusive teatro, né? Então, toda essa parte de a arte aplicada ao processo de ensino-aprendizagem da medicina, a gente utiliza lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Patrícia, De Volta da Juliette, publicado pela editora Coza, né, do Saulo Ribeiro, diretor da editora Coza, nosso parceiro aqui. Fala um pouquinho para o nosso telespectador, tá? A gente vai mostrar o livro aí, a capa do livro. Isso. Essa capa maravilhosa foi desenhada pela minha filha também, né? Que fez o design da mandala, né? Mas o Devotada Juliette é o meu primeiro romance. Eu devo dizer que eu só consegui escrever uma obra ficcional, uma coisa que eu olhasse né, e falar, não, agora eu tô gostando. Deixa eu fazer um pedido de desculpa para nosso telespectador, que eu falei De Volta para Juliette. Ah, não. Você acredita nisso? Devotada Juliette, tá, pessoal? Vai lá, Patrícia. Okay? Então, o Devotada Juliette, na verdade, Juliette, ela foi uma amante de Victor Hugo, né? Juliette Drouet. E essa amante de Victor Hugo, que foi parceira dele, convivia bem dentro do seio familiar por mais de 50 anos. E esse, na verdade, o livro em si, ele traz essa temática, né? A personagem, a protagonista, não é a Juliette, é a Rebeca, e Rebeca é uma mulher que quer ser escritora. Então, ela quer ser escritora, ela vai para uma viagem, ela encontra Victor Hugo
e Vitor Hugo dá dicas de como ser uma boa escritora. Então, veja que a gente precisa ter um profundo conhecimento do grande escritor, colocar palavras na boca do escritor, né? Então, para isso também, eu precisei estudar várias biografias de Vitor Hugo. Acabei adotando uma que nem era francesa, eu adotei uma biografia inglesa de um professor da Universidade de Manchester, na Inglaterra, que ele via Vitor Hugo de uma forma menos reverenciada, como os franceses veem Vitor Hugo, né? E então, assim, a gente foi construindo o Vitor Hugo do nosso livro. Mas, quanto a mim, em relação a esse romance, foi assim, a primeira vez que eu consegui escrever. Eu já tinha tentado várias vezes escrever alguma coisa, Pereira, mas qual é o problema de médica pesquisadora? Estar presa à realidade. Então, eu não conseguia ficcionar. Eu não conseguia simplesmente escrever uma coisa que não fosse um fato real. Muitas vezes você está preso a um padrão, né? Um padrão, escrita, né? Porque para nós ali o que a gente escreve tem que estar comprovado cientificamente, E para eu sair desse padrão e transformar isso num romance ficcional, foi assim, eu só consegui, esse livro eu publiquei quando eu tinha 47 anos. Eu só consegui escrever... então eu tentei várias vezes, desde os 20 e poucos anos de idade, e eu só consegui escrever alguma coisa que eu gostasse, e falei assim, agora eu estou conseguindo. Mas foi por várias vezes, eu tentei várias vezes, eu não conseguia ficcionar. E hoje não, eu ficciono com facilidade, muita facilidade. A Vida Fabulosa de Joana d'Arc. Esse foi o último livro publicado, foi durante a pandemia. Todos esses livros que eu escrevo, Pereira, tem uma coisa que eu gosto de fazer muito, né? Como eu disse, eu investigo muito, eu pesquiso muito. Esse Devotado a Juliette, eu esmiucei a vida de Vitor Hugo. Então, eu fui pensando o que eu achava interessante para o meu leitor. E esse daqui, A Vida Fabulosa de Joana d'Arc, é ficcional também, mas a história dela, que o leitor precisa saber, está aqui. E como a vida dela, ela foi queimada na fogueira aos 19 anos, então não foi uma vida muito longa, até porque o que se sabe foi depois que ela se apresenta ao rei e participa ali das batalhas, né, que a França enfrenta contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Então, Joana d'Arc, ela permaneceu ali na frente de batalhas ou participando aquele movimento da Joana Guerreira durante 3 para 4 anos. Depois ela fica 6 meses presa na Torre em Rouen e finalmente ela é julgada e condenada pela Inquisição. E a Inquisição julga Joana condenada por bruxaria, não deu certo, e depois, por último, foi porque ela usava roupas masculinas. Então ela acaba indo para a fogueira. Mas no livro a gente conta isso de uma forma também romanceada. Aí aqui eu já aplico uma ciência que eu gosto muito, que é a paleopatologia, que é um tipo de ciência de dedução, mas com base em evidências em esqueletos. Eu sou paleopatologista também, eu trabalhei muito com análise de esqueletos antigos, para fazer diagnóstico do que aquela pessoa morreu, por exemplo. Patrícia, obrigado por participar do programa Simpara Literatura. A gente vai estender um tapete vermelho para você. Todas as outras vezes que você vier aqui, tá bom? Eu que agradeço, Pereira, é um prazer. O livro Devotado a Juliette é um livro maravilhoso, não só porque acontece em Paris, mas como é um livro envolvente. De maneira que você vai lendo, vai se revelando novas situações. Eu adorei o livro, eu recomendo a todos vocês. É com o espírito degustando várias leituras que finalizamos esta edição do nosso programa Simpara a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Simpara a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Simpara-Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.